Oi gente, meu nome é Helena e hoje eu vou falar sobre Hollen, Anjo Caído, do Fernando Raposo. Bom, como vocês devem ter percebido, eu tô gravando esse vídeo num cenário bem diferente, porque eu tô ainda aqui no Brasil, na casa da minha mãe, mas resolvi já gravar pra vocês sobre o livro Hollen, Anjo Caído, que eu recebi em parceria com o autor, ele me mandou o livro. Muito obrigado, Fernando, adorei a oportunidade. E agora eu vou contar um pouquinho do livro pra vocês. O livro conta sobre a batalha entre céu e inferno. Então começa com o Hollen dizendo que ele acreditou, não é, no que Lúcifer falou, nas mentiras que ele contou para convencer os anjos a ficarem do seu lado, e o Hollen foi um deles. Só que, mesmo assim, eles perderam a Guerra do Paraíso, e por conta disso, todos esses anjos que mudaram de lado, incluindo o Lúcifer, foram condenados a viver no Sheol, que seria o inferno, eternamente. Mas o Hollen, enquanto tá lá, ele se arrepende de ter tomado essa decisão. Ele queria voltar a ver Deus, a ir pro céu, a ficar com os outros anjos bons, digamos, de asas brancas, porque esses anjos caídos têm as asas negras. E ele decide pular num precipício que tem lá no inferno. O que aconteceria normalmente é que ele ficaria caindo eternamente. Mas, como Deus ouve assim o arrependimento dele, resolve dar uma chance para ele, porque na verdade Deus tem um propósito para ele. Em vez de cair eternamente, ele vê uma luz e acaba indo para um outro lugar, perde as suas asas por um tempo, ou seja, fica como um humano, vai andando sem rumo até descobrir o que está guardado para ele e o que ele deve fazer para voltar para o céu. Depois disso, algumas coisas vão acontecendo, a história vai explicando um pouco do passado, de como foi essa Guerra do Paraíso, de como foi todo o trabalho que o Lúcifer teve para convocar os outros anjos para ficarem do lado dele, e diz ainda que como eles perderam, a única coisa que eles continuaram fazendo foi querer destruir, digamos, a criação de Deus, que foi o ser humano. Então, eles davam jeitos de ficar criando situações para que os seres humanos pecassem, para que os seres humanos agissem de maneira errada e assim fossem para o inferno também, e fossem aos poucos destruindo toda a criação de Deus. O livro segue nessa linha, a história é muito interessante, aparece o anjo Miguel, o anjo Gabriel, o Uriel e alguns outros. O Hollen, ele tá todo momento da história bem perdido quanto ao propósito dele, mas como propósito divino, digamos, as coisas sempre acabam se encaminhando da maneira que tem que se encaminhar. Então ele encontra... aqui tem cachorro. Então ele encontra, por exemplo, o Azazel, que é outro anjo caído e que está fazendo um exército de Néfilins, que são metade homens, metade anjos. Ele está sequestrando mulheres e fazendo com que elas sejam suas escravas, a ponto de engravidar a todas elas e criar um exército desses Néfilins que são mais poderosos que os humanos, né, e poderiam ajudar aí a equipe de Lúcifer, digamos assim. Então, ao longo da história, vão acontecendo muitas outras situações. É uma história cheia de surpresas assim que vão acontecendo, ela não é totalmente linear, vão acontecendo outras coisas no meio, criando-se outras complicações, outras cenas, tudo porque o Lúcifer também não está satisfeito em ser um anjo caído, eternamente exilado. Ele quer voltar com um exército contra os celestiais para poder retomar o poder, digamos, que ele perdeu e conseguir o objetivo que é ser o Todo-Poderoso, que é destruir toda a criação de Deus e para que as coisas aconteçam do jeito que ele quer. Eu gostei de ler esse livro, eu achei a história bem interessante, né, como eu já falei aqui pra vocês. Ela é cheia de aventuras diferentes, as batalhas que tem no livro são bem descritas e tem muitas batalhas para quem gosta disso. As coisas vão se amarrando ao longo da história, então às vezes uma coisa que acontece lá no começo e a gente não entende muito bem por que tá acontecendo, depois vai tendo uma consequência lá pra frente do livro. O final deixa uma possibilidade de continuação, que eu já sei que tá vindo aí, a continuação desse livro. A única coisa que eu não gostei muito na leitura foi que eu achei que algumas partes ficaram um pouco confusas durante a história, principalmente porque ele trabalha com presente e passado, e algumas vezes eu achei que não consegui entender muito bem onde se encaixava aquele passado, tava numa parte da história que
Para mim ficou um pouco confuso e alguns errinhos de escrita que eu encontrei durante a leitura. Mas fora isso, eu acho que é uma leitura bem legal para a gente conhecer. É um autor que está começando agora, é o primeiro livro do Fernando Raposo, então vale a pena ler. É isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal se é a sua primeira vez aqui. Curte o vídeo, me acompanha nas redes sociais. Muito obrigado pela companhia e até mais!